Professor, além da educação física, outras áreas de estudo, como a sociologia, a psicologia, se interessam muito por essa área do esporte, da importância que isso traz para um atleta. Então, se a gente for falar, além da prática do exercício físico, do bem-estar físico, assim, quais são os outros benefícios que praticar esporte pode trazer para o indivíduo? Quando a gente relaciona o esporte e busca, né, dessa prática trazer ou perspectivar algum benefício, normalmente as pessoas relacionam a saúde e muitas vezes numa noção de saúde que a própria Organização Mundial de Saúde já não mais trabalha com ela. A Organização Mundial de Saúde trabalhava com uma noção de ausência de doença, depois foi muito criticada, começou a trabalhar com uma noção de bem-estar físico, psíquico, social, né, na tentativa de apanhar, né, todas as dimensões humanas e muito se diz, principalmente nos meios de comunicação, e aqui quando eu falo meios de comunicação eu generalizo mesmo, né, pensando em jornais, revistas, e TV e rádio, internet hoje em dia, que o esporte ele traz saúde, que o esporte ele traz benefícios psicológicos, que a pessoa relaxa, ela se desestressa do trabalho. Sempre numa forma de ver o esporte como se fosse uma atividade a par das outras que a pessoa faz, como se ela fosse um paliativo, algo que vai recuperar ela, né? Então, se você pensar mesmo no esporte de alto rendimento, nós temos inúmeros exemplos de que não traz saúde nenhuma. Os atletas constantemente estão machucados, estão com lesões, tem gente que acaba com a sua carreira por conta do esporte. O próprio Lars Grael, a Anna Moser tem uma dificuldade imensa de subir e descer escadas. Agora, penso eu que pensar o esporte relacionado à sua dimensão lúdica, relacionado aos jogos, porque você acaba tirando um pouco a camisa de força da lógica do alto rendimento. Qual que é a lógica do alto rendimento? Ela é alto com L, né? Procura do ápice, não de alto rendimento com sendo automático. Ela é de rentabilidade, de cada vez mais inserção de ciência e de tecnologia na prática esportiva. Na última Olimpíada, vocês viram o caso do nadador norte-americano, do Michael Phelps, com aqueles maiôs, né, com tecnologia de ponta, sem falar em outras formas de tecnologia que está inserida no esporte. Então, o esporte de alto rendimento ele traz tudo isso. E isso, do ponto de vista de uma política pública, não é muito interessante, porque as pessoas não vão ter acesso a esse tipo de prática. Ou seja, na medida que você traz o esporte para a dimensão lúdica, você traz uma série, como eu já disse antes, uma série de possibilidades que vão beneficiar o dia a dia das pessoas, tanto no sentido de você estabelecer relações com a cultura das pessoas, mas de você estabelecer relações com momentos de estéticos, vamos dizer assim, de contemplação de espetáculos, momentos da própria prática, e não só da prática pela prática, mas de entender o que está se fazendo, de entender o que está por trás do esporte, né, de entender por que determinados esportes eles são muito mais praticados em determinados locais e não em outros. E penso eu que isso, do ponto de vista de uma política pública, é muito mais enriquecedor. E o que você disse do bem-estar, do ponto de vista da saúde ou psicológico, ele acaba sendo, como posso dizer assim, agregado. Entendeu? E você trabalha muito numa dimensão muito mais ampla do que na dimensão, vamos dizer, psicológica e da saúde. E você tem razão quando você diz que várias áreas se preocupam com o esporte. Além da psicologia e da sociologia, nós temos também a própria educação, a história, e não só. E essas muito mais pensando no esporte nessa dimensão lúdica do que pensando no esporte, vamos dizer assim, na lógica do alto rendimento. Então, penso eu, Maria, que a prioridade de uma política pública
E isso está por trás, é um pressuposto da Política Nacional do Esporte, mas nós temos visto que não está sendo efetivado. É só ver o escândalo do PAN, a preocupação com a Copa do Mundo, a preocupação com a Olimpíada. Não está sendo efetivado por conta de interesses mais conjunturais, interesses políticos mais conjunturais. E também por ser um movimento de longo alcance, de longo fôlego, né, de uma escala bem maior, porque você tem que também educar as pessoas, tem que também criar uma cultura esportiva distinta da que as pessoas normalmente acreditam ser, né? Não que não seja, mas é uma dimensão apenas do esporte. Então, boa parte das reivindicações que existem nas comunidades é para criar quadras e para se jogar o esporte na lógica, né, do alto rendimento, com aquelas divisões, tudo bonitinho, aquelas regras pré-estabelecidas, né? E isso faz com que nem todas as pessoas possam tá aptas, vamos dizer assim, à prática esportiva. Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e de estar, né, trazendo um pouco do que tem se discutido. É lógico que a gente não consegue esgotar, porque tem muita coisa a se conversar, mas dá para criar curiosidades. Né? Dá para saber um pouquinho, né? Penso eu que é um pouco da intenção de vocês. Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço. Professora. Em uma, os juros são altos. Em outra, é preciso desembolsar mais dinheiro nas primeiras parcelas. O quadro Seu Bolso esclarece suas dúvidas para saber qual a melhor opção para você, a tabela Price ou o sistema de amortização constante, o SAC. Seria interessante que você entendesse o seguinte: sistema SAC ou sistema Price significa financiamento, ou seja, você não tem condições em comprar algum bem, algum produto e pagar à vista. Então você vai para um financiamento. A forma desse financiamento são várias. Duas delas são tabela Price e o sistema SAC. Muito utilizado o sistema SAC nos investimentos de imóveis, diferentemente de investimentos mais comuns, como carro, geladeira e etc. Explicando para você um pouco melhor a diferença entre tabela Price e o SAC, Sistema de Amortização Constante. São formas de financiamento. Ora, quando você vai amortizar uma dívida, você paga uma prestação e mais os juros decorrentes do empréstimo. No caso, a tabela Price, a prestação ela é constante, a amortização é decrescente e os juros também são decrescentes. No caso do SAC, a amortização é constante. A prestação vai diminuindo e os juros também vão diminuindo. Um ou outro vai depender das suas condições, da sua projeção de carreira, o que você imagina do seu salário, porque num primeiro instante, no instante zero, a prestação da tabela Price é menor do que a prestação do SAC. Ao longo do tempo, o SAC diminui e a tabela Price continua constante. De repente, essa diferença pode ser significativa na sua avaliação de investimento.